Olá, meu nome é Cláudio Rabelo, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e, como vocês sabem, eu tenho duas sequências de aula. Uma sequência de aula ela é voltada para falar de marketing, né, de estratégia, de contemporaneidade, e outra sequência de aulas é voltada para falar de semiótica e teoria de comunicação. Essa aula de hoje ela é uma aula que dá continuidade, né? Não precisa ter uma sequência, mas faz parte da playlist que fala sobre marketing, sobre estratégia, né? E eu vou falar sobre a estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul, ela é algo fundamental, ela é algo muito importante hoje. É um livro que eu li com um pouco de preconceito, mas hoje eu considero um dos principais livros para quem quer ser um gestor, né? Um gestor estratégico, um gestor de comunicação. Não só para isso, acho que para as pessoas comuns, né? Hoje, aquilo que eu falo muito sobre Me Brands, as pessoas se tornando marcas. Acho que ela ajuda a você criar, pensar em nichos de negócio, em nichos estratégicos, tornando a concorrência irrelevante, né? Eu acho que as ideias mais brilhantes de negócio de hoje, várias que vocês conhecem, que vocês falarem, quais são as marcas mais promissoras, quais são os negócios que mais estão fazendo brilhar os olhos dos consumidores. Acho que a maioria desses setores, eles estão se enquadrando no que chama de estratégia do Oceano Azul. Então, acho que que essa aula vai servir para muita gente, né? Tanto para quem é gestor, quanto para as pessoas comuns repensarem até o que elas estão querendo fazer com suas marcas próprias, com suas ideias, né, de vida. Esse é um exemplo que eu dava. Eu lembro que brigavam muito comigo em sala de aula há uns 12 anos atrás, quando eu falava que estava breve as videolocadoras fecharem. Eles falavam que a videolocadora não vai fechar porque tem o suporte físico. E aí eu peguei algumas imagens de videolocadoras fechando. O que tem que entender é que o mercado do cinema, ele não tá em ruína por causa da pirataria. O mercado das videolocadoras é que não entenderam essa mudança que estava acontecendo no mercado, e todas elas começaram a quebrar, porque elas fizeram uma concorrência entre elas, e a concorrência era tão selvagem, era o que eles chamam de oceano vermelho, né, os autores desse livro. O que seria o oceano vermelho? Ele é uma área do oceano que a competição ela é muito acirrada, e aí transborda sangue ali. E porque as pessoas não conseguem ver um longo oceano azul na frente de oportunidade que está inexplorado, dentro daquela mesma ideia. Então, por isso que eu passo aqui mostrando dentro dessa ideia de assistir filmes, que é o que as pessoas querem, né? O entretenimento indoor. Pegar um filme, uma série para ver em casa. Quem entendeu que o mundo estava mudando e viu um oceano azul, em vez de entrar nessa concorrência pegando... que estava com sangue, né? Um mar de sangue. O Netflix, por exemplo. Todo mundo conhece o Netflix, que começou entregando filmes em casa e depois de forma digital mesmo, via streaming. O Vimeo, que é uma espécie de concorrente do YouTube, mas com vídeos de alta qualidade para produtores independentes colocarem suas publicações ali. E, por exemplo, o PlayStation Plus, ou até o do Xbox, né? A plataforma do Xbox, onde alugam filmes, alugam séries e dão jogos e outros produtos audiovisuais de demonstração também. Eles viram que tinha um mercado, uma parte inexplorada desse mercado, uma forma diferente de comercializar filmes, e eles descobriram essas ideias. Esses aí se enquadram no Oceano Azul. Eu vou explicar um pouquinho dessa estratégia, como é que se faz, e se aplica a tudo, a qualquer segmento, eu acho. Aqui não sei se vai dar para ler, mas é só para eu me guiar mesmo. Então eu vou falar para vocês uma comparação rápida do que seriam oceanos vermelhos e do que seriam oceanos azuis. Os oceanos vermelhos são empresas que competem em espaços de mercado existentes. Já os oceanos azuis, eles criam espaços inexplorados, né? O exemplo que eu dei da videolocadora. O oceano vermelho, ele tem o objetivo de vencer os concorrentes. Né? Quem está no oceano vermelho, ele quer vencer o concorrente dele. Uma videolocadora quer vencer a outra. O oceano azul, ele objetiva tornar a concorrência relevante. Ele cria um novo modo estratégico de lidar com esse tipo de demanda do consumidor, que faz a concorrência se tornar irrelevante. Então, enquanto os outros estão concorrendo entre eles, você quase que cria um segmento novo dentro desses anseios dos seus consumidores. O oceano vermelho, ele aproveita a demanda existente.
né? Que é a demanda que existe do público que já está, por exemplo, disposto a alugar filmes de videolocadora. Já o Oceano Azul, ele cria uma nova demanda, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas ele pega uma fatia de público que nem imaginava que iria querer esse tipo de consumir esse tipo de produto. Ou de um público que jamais iria consumir esse tipo de produto. O Oceano Vermelho, ele exerce o trade-off valor-custo. O que significa exercer o trade-off valor-custo? Significa que, geralmente, para você ter um alto valor em algum produto ou em algum serviço, isso está associado em elevação do custo. O Oceano Azul, ele consegue fazer um caminho quase contrário. Ele consegue ampliar o valor e reduzir muito os custos. Geralmente, então assim, só para falar, né, que é uma... Depois eu vou falar um pouco sobre o downsizing, que foi uma moda gerencial muito popularizada nos anos 90, que o Oceano Azul combate um pouco isso, de certa forma. O Oceano Vermelho, ele alinha todo o sistema de atividades da empresa na estratégia de diferenciação ou baixo custo. Ou seja, ou você tem um negócio muito diferente, ou você tem serviços muito diferenciados, ou você tem custo baixo. Se você tiver custo baixo, não dá. Geralmente você tem que fazer algo muito popular. Então, ele alinha todo o sistema de atividades da empresa nessa estratégia. Já o Oceano Azul, o que ele faz? Ele alinha todo o sistema de atividades na estratégia de diferenciação e baixo custo. Então, o Oceano Azul, ele vai alinhar toda a equipe gerencial, todo o sistema de atividades, os funcionários, os fornecedores. Ele vai alinhar todo o sistema de gerência nessa estratégia de ter diferenciação e baixo custo, não é ou. Então, ele tem uma espécie de gráfico aí que mostra, né, que para você fazer estratégia do Oceano Azul, você tem que reduzir muito os seus custos e ampliar os valores para o comprador. Eu digo sempre, tá, só uma correção aí, que não é só para o comprador. O valor ele tem que ser ampliado para todo mundo, para o comprador. Ele tem que ser alinhado para a própria empresa, para os fornecedores, para os funcionários, para os acionistas, para a sociedade, para a mídia, para todos os stakeholders, né? Todos os públicos que a empresa se comunica. Você inova valor para todo mundo, você reduz os custos, né? Esse que é a estratégia do Oceano Azul. Aí como fazer isso, né? Isso é meio óbvio, falar isso é fácil. Agora, como é que você faz isso? E eu botei lá, não confundir com downsizing. O que é o downsizing, né? Você quase reduzir o seu tamanho. Geralmente nos anos 90, e hoje você vê que isso, muita gente ainda faz isso, que é falar assim, eu tenho uma lanchonete e tá muito caro esse sanduíche, e o sanduíche é que é o carro-chefe daqui, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar, em vez de usar bacon fatiado, eu vou usar o bacon em pedaço, é um pouco mais barato. Em vez de usar presunto, eu vou trocar por um apresuntado. Eu vou pegar 8 funcionários e eu vou trocar 8 funcionários por 5 funcionários e botar um computador. Eu vou te trocar a marca do guardanapo. Então, os caras, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam reduzindo, né, a empresa. O Max Geringer, né, certa vez ele deu uma entrevista até para o Jô Soares, né, falando sobre downsizing, que ele comparou com o quinteto, né, que tocava no Jô Soares. Ele fez instrumentista por instrumentista parar de tocar a mesma música e o público nem percebia, parecia que estava sendo a mesma música. E ele fez isso para exemplificar o downsizing. Para ele era o seguinte, se você tem toda uma banda e você tira 3 instrumentistas, de certa forma o público nem vai perceber isso. Eu acho que isso é errado, né? Eu acho que eu sou mais a favor da ideia da Disney, que é tudo comunica, os pequenos detalhes comunicam, né? Uma lasquinha na parede que tá pintada, tudo cria um ambiente mágico de experiência. Por isso que a gente vai falar um pouco de Oceano Azul, para a gente esquecer essa ideia de downsizing. Então, o downsizing, ele usa o modelo das 4 ações, né? Como eu falei, eu vou fazer um resumo, tá? Um apanhado só para a gente ter uma ideia do que é a estratégia do Oceano Azul. E aí, quais são as 4 ações que a gente tem que fazer para fazer o Oceano Azul? A estratégia do Oceano Azul. Reduzir, eliminar, criar e elevar. Reduzir. O que nesse tipo de modelo de negócios eu posso reduzir para baixo dos padrões do setor? Está todo mundo fazendo um determinado padrão, eu posso reduzir isso aí. O que eu posso eliminar? O que está todo mundo fazendo dentro do mesmo segmento? O segmento de videolocador, o segmento alimentício, o que está todo mundo fazendo que eu posso eliminar?
para criar um novo paradigma gerencial. Quais os atributos nunca oferecidos pelo setor eles podem ser criados? Então, venho criar. O que eu posso criar que ninguém criou dentro desse segmento? E elevar. Que atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? Você pensa nessas 4 coisas, então. Reduzir e elevar. Eliminar e criar. Sempre pensando em quê? Ampliar valor para as pessoas, reduzir custo. E aí, essas 4 ações vão responder isso. Eu tenho esse exemplo. Juro que não é product placement, branded content. Aliás, eu até gostaria, tá? Vou dar o exemplo do Zé Coxinha. Se Zé Coxinha quiser aqui impulsionar meu canal, eu vou ficar agradecido até. Mas não tem a ver. Isso não é product placement do Zé Coxinha. Porque ultimamente eu estou dando aula do Oceano Azul e é o exemplo que eu acho bacana, um exemplo local que exemplifica um pouco o que é a estratégia. Porque todo mundo pega o exemplo que está no livro. Todo mundo pega e fala do Cirque du Soleil. Eu não vou usar esse exemplo. Eu vou usar o exemplo do Zé Coxinha. Vou parando para pensar aqui agora com vocês. Deixa eu ver aqui, eu vou voltar mesmo. O que o Zé Coxinha reduziu? O que ele reduziu? Vamos pegar o mercado aí disso aí, o que seria? Imagina as lanchonetes que vendem coxinha, que vendem quibe, que vendem torta salgada, suco de laranja. Imagina essas lanchonetes. Geralmente elas são lanchonetes com vários funcionários. São lanchonetes que têm lugar para sentar, né? Tem ar-condicionado, tem climatização, tem toda uma identidade visual bem elaborada, tem um monte de coisas desse mercado de salgados. O que o Zé Coxinha reduziu? Ele começou fazendo só coxinha. Então ele reduziu torta, doce, salgada, reduziu. Agora ele está fazendo, né? Começou a ampliar. Mas ele era um lugar que vendia mini coxinhas no copo. Num copinho, várias coxinhas a R$1. Hoje, eu estava contando, entrando no site antes dessa aula, ele está com 60 franquias. Eu acho que é uma empresa que tem um pouco mais de 5 anos. Ele já tem mais de 60 franquias. A última vez que eu pesquisei, ele estava com faturamento acima de R$1 milhão por mês. Está muito maior hoje, eu acho. Mas ele é uma ideia muito simples, que reduziu, por exemplo, o número de salgados. Em vez de fazer vários salgados, que as lanchonetes fazem, ele fez um só, que era a coxinha. Isso amplia a capacidade de produção, isso dá agilidade, isso reduz, por exemplo, número de funcionários, até o processamento, né? Eu acho, para fazer em grande quantidade, é bem mais fácil. Ele reduziu, também eu acho que é isso que eu falei, número de funcionários, ele reduziu o tamanho da loja. Não precisa de uma loja tão grande, porque as pessoas não vão lá para sentar. Geralmente você vai no Zé Coxinha, tá em pé mesmo. Eu tinha saído de Vitória, né? Morei no Rio Grande do Sul, vários sabem, durante 5 anos. Quando eu voltei aqui para o Espírito Santo, eu vi uma fila imensa de pessoas na porta do Zé Coxinha. E geralmente fica perto de ponto de ônibus, tudo. Então, como é que é? As pessoas ficam na fila, vão lá, pedem a coxinha, ele enche um copinho e a pessoa paga, que é entre R$1,50 e R$2,50. Então, ele reduziu o espaço físico da loja. Ele vai com uma fritadeira gigante, cheia de coxinha, coloca ali em 1, 2 minutos, está pronto, retira aquilo. Então, ele reduziu até o tempo de espera da pessoa pelo um salgado quentinho, que ele sai na hora. Reduziu o tamanho da loja, reduziu o número de funcionários, reduziu o número de salgados. O que ele eliminou? Eliminou as mesas, não tem mais mesa para sentar. Eliminou talheres, ninguém vai no Zé Coxinha, então não tem lavagem de talheres, nem gasto com pessoa para lavar os talheres e os pratos. Eliminou a questão dos pratos. Copos de vidro, por exemplo, eliminou tudo isso. Então ele eliminou, isso reduziu o custo. Tá? A própria ideia eu ia falar que eliminou a ideia de um chefe também fazendo a coxinha, né? Eliminou uma série de ingredientes sofisticados. Você vê que na coxinha do Zé Coxinha, ela é a coxinha simples mesmo. Ela não tem os ingredientes sofisticados que tem em algumas lojas concorrentes. Aqui que eu não vou também ficar citando nomes, senão vai ficar ampliando o product placement aí de todo mundo gratuitamente. O que ela criou? Ela inovou a ideia de entregar coxinha em copinho, a baixo custo. Então, ela criou essa ideia, né? Criou a ideia de fazer um produto
barato dessa forma. Então ela criou uma embalagem especial que as outras não tinham. A coxinha geralmente ela é vendida naquela embalagem de papel, né? Aquele papel padrão de você colocar a coxinha e o tamanho. Então ela criou um novo padrão de se vender coxinha, que é a coxinha no copinho. E o que ela elevou? Né? Ela elevou a quantidade, é muito mais coxinha pelo mesmo valor. Ela elevou um padrão de crocância, ela elevou o padrão de manter o salgado quente, porque geralmente a pessoa vai lá e o salgado está quente. Ela elevou o padrão de velocidade na entrega. Ela elevou a ideia de praticidade de estar onde a pessoa precisa, porque geralmente os pontos do Zé Coxinha são em pontos de alto fluxo e que geralmente ninguém sai de casa para falar, eu vou ali comprar um Zé Coxinha. Geralmente a pessoa está passando num lugar com fome e ela está lá para atender esse tipo de necessidade. E a estratégia do Oceano Azul, normalmente ela faz isso, né? O que ela faz então? Ela pega tem esses 3 tipos de não clientes, né? Os quase convertidos, que são pessoas que estão até dispostas a comprar seu produto, mas ainda não compraram, ou se compraram, não vão sempre lá comprar seu produto. Tem os refratários, que são os caras que de jeito nenhum querem comprar esse tipo de produto. Então, assim, só para até falar como é que eu não estou fazendo um product placement do Zé Coxinha. Eu sou um cara refratário, eu era quando eu voltei para Vitória. Eu sou um cara que não... Tô a fim de levar embora não pareça, mas tô a fim de levar uma vida saudável. E eu tenho um pouco de agonia só de ver um baldinho de coxinha daquele, né, engordurado. Eu acho que isso não deve fazer tão bem assim para nossa saúde, né? Não faz bem para nossa saúde. Então eu sou refratário. Embora, juro para vocês que quando eu vi aquela fila muito grande lá de gente, eu acabei comprando também para ver qual é desse tipo de franquia que todo mundo tanto falava. E os clientes inexplorados. Os inexplorados são os que nem sabiam que isso existe, né? Ou que um tipo de negócio existe e que não compram simplesmente porque não conhecem. E a estratégia do Oceano Azul, ela visa isso, ela visa atingir esses clientes que são refratários e inexplorados, enquanto está todo mundo concorrendo ali pelos clientes ou pelos quase convertidos. Tá, então, hoje eu falei sobre isso, né, sobre a estratégia do Oceano Azul, que é do Kim e do Malborn, que é o livro deles. Falei de uma forma bem rápida, bem reduzida. Espero que tenha sido claro, né? Vou falar para vocês aí também, pedir para seguir aí o canal, né? Eu me pedir também dúvida, quem tiver dúvida, quem quiser tirar... quem quiser saber mais sobre isso, também pode me mandar e-mail, né? Pode tirar dúvida aí, que eu estou sempre respondendo, tá bom? Obrigado e abraço para vocês. Pronto.